Mas amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você escolheu estar aqui essa noite. Eu sei que você não saiu da sua casa para perder tempo, né? Você veio aqui realmente para ouvir a Deus e para prestar o seu culto a Deus. Infelizmente nós temos uma cultura de vir receber, mas na verdade a gente veio entregar. E quando nós entregamos, então nós recebemos do Senhor. Então não venha com a mentalidade de eu vou lá buscar uma bênção, eu vou lá buscar um... Não, nós viemos aqui entregar. Talvez você chegou aqui cansado, cabisbaixo, sei lá, teve um dia difícil. Entrega isso ao Senhor. E quando nós entregamos, quantas vezes num culto de oração você chegou aqui se arrastando? O louvor não flui, a oração não flui, a palavra não fala. E aí você persiste e entrega ao Senhor. Senhor, eu estou aqui por obrigação. E aí o céu se abre. E aí Deus vem, porque você entregou ao Senhor. Por mais que não seja bonito, muitas vezes, dizer, Deus, eu não queria estar aqui, eu estou cansado, queria estar em casa. Mas é a verdade do seu coração. E a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Salmos, de número 119. Salmo de número 119, nós vamos ler do versículo 1 até onde Deus mandar. Estou brincando, gente. Hoje a pregação é por revelação, cada um lê um versículo e Deus fala com você. Os irmãos gostam, né? Não, Salmo 119, versículo 83. Salmo de número 119, o verso 83. Aleluia. Eu estou lendo a versão Almeida hoje. Normalmente eu leio a King James, a NVI, mas hoje eu estou na tradicional, Almeida corrigida. Então, Salmo 119, o verso 83 diz assim: Pois estou como o odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Talvez a sua versão pode estar um pouquinho diferente. Algumas versões falam sobre vasilha, fala sobre uma tigela, tem versões que falam sobre isso, mas a versão que eu estou lendo diz: Pois estou como o odre na fumaça. Feche seus olhos por um momento. Deus, nós lemos a Tua palavra, nós já cantamos louvores ao Teu nome, e nós colocamos agora o nosso coração à Tua disposição. Fala conosco, Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Trabalha em nós, muda nossa mentalidade, muda a nossa vida, transforma o nosso coração nessa noite. E nós queremos, Pai, Te entregar tudo que temos e somos, porque é para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor, meu irmão? No culto de missões desse mês, a pastora Lise pregou, e ela pregou sobre o vinho novo, odres novos e vinho novo. E eu falei aqui no final do culto, gente, a pastora pegou minha pregação. É tão bom quando Deus já fala com você, com antecedência, você consegue estudar, você consegue se preparar. E eu já estava com a mensagem pronta do odre novo, com o vinho novo, mas a Lise chegou primeiro. E aí, mesmo assim, a palavra continuou no meu coração, e eu falei, Deus, o Senhor quer falar com a gente sobre um odre, sobre vinho. E aí, eu nunca tinha lido esse versículo, essa passagem bíblica. Salmo 119 é um salmo muito grande. Alguém já leu o Salmo 119 inteiro? Aleluia, menos a Lúcia. Porque é muito grande. E eu nunca tinha me atentado a esse versículo. O tema da mensagem dessa noite é o odre, a fumaça e o vinho. O odre, a fumaça e o vinho. E eu quero que nós entendamos nessa noite o processo que vem para nascer um odre. O processo que existe para que exista esse objeto chamado odre. E se você não sabe o que é, eu já vou te explicar. O processo dele já começa na morte. O odre é uma vasilha feita de couro, de cabra, de bode, de um animal naquela época. Então eles matavam o animal, degolavam o animal, amarravam ali, tiravam todas as entranhas, deixava só o couro inteiro, sem nenhum furo, sem nenhuma imperfeição, amarrava as patas, enfim, e deixava aquele couro para curtir, e então tinha todo um processo para que aquele couro se tornasse um odre. O odre era a forma como os povos antigos tinham de guardar líquido. Não havia tigelas como nós temos.
Até as de barro existiam, mas para longas viagens não era útil, porque poderia cair, poderia quebrar, além do peso. Então, uma vasilha de couro era muito mais prática para que eles levassem água, para que eles conduzissem os líquidos, óleo, água, vinho. Durante longas viagens, eles caminhavam, eles andavam de camelo, eles iam de uma distância a outra de a pé. Então, precisava de algo que fosse útil, algo que fosse prático para o seu dia a dia. Então, vem esse objeto chamado odre. Só que o odre, para que ele se torne o odre, não é simplesmente você matar um animal, tirar as entranhas e que legal, vou pôr água e vou tomar. Não tem como. O odre passa por todo um processo. O couro, antes de se tornar um odre especificamente dito, ele passa por todo um processo. O primeiro processo é a morte. A morte de um animal para que nasça um odre. E conosco não é diferente. Da mesma forma, também a morte é o primeiro estágio na nossa vida. A morte é o primeiro estágio na vida de um cristão. Parece contraditório e alguns talvez nem entendam. E as pessoas do primeiro século da igreja não entendiam essa questão da morte. Como é que morre para viver? Como é que perde para ganhar? Como é que abre mão de tudo e vai ter coisas ainda maiores? Deixando pai, mãe, irmãos e vai ter uma família ainda maior nessa terra. Eles não conseguiam entender esse conceito. Mas ainda assim hoje, muitos de nós ainda não entendem o conceito de que é na morte, no cristão, a morte para o mundo, a morte para as coisas dessa terra, para nós vai gerar vida, para nós vai gerar recompensa. Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, tios, tias e qualquer outro nessa terra vai receber muito mais do Senhor, não apenas nesse tempo, mas no que está por vir, é o que a palavra diz. O primeiro passo é a morte do nosso eu, a morte da nossa vontade, a morte das nossas opiniões, a morte dos nossos preconceitos, a morte da nossa velha cultura, da nossa velha religião. Se você quer ser um odre na mão do Senhor, se você quer ser cheio de vinho, que é o símbolo do Espírito Santo, é símbolo de alegria, ou se você quer ser cheio de água, que também é um símbolo do Espírito, ou de azeite, primeiro começa na morte, primeiro começa em morrendo. E Paulo fala sobre isso. Ele diz: eu esmurro a minha carne todos os dias. Eu luto contra mim mesmo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. A vida cristã é uma eterna luta, é um eterno combate. E não pense você que por tempo de casa você não tem lutas, que por tempo de conversão você não tem embates, que por tempo de conversão, de caminhada, você não vai ter momentos altos e baixos, porque a luta vem para todo mundo. A única diferença é o grau que você está. Quando você é menino, você fala como menino, você age como menino e as suas provações é como menino. Mas quando você é um adulto, as suas lutas são de adulto, as suas responsabilidades, você pai de família, chefe da sua casa, você mãe, é muito diferente do seu filho de 12 anos, que a preocupação dele é tirar uma boa nota na escola, aleluia. A sua preocupação é trabalhar todos os dias. E quantas vezes eu vi minha mãe se levantando, mesmo com dor ou com algum problema de saúde, indo trabalhar, e eu pensava: meu Deus, por que não vai no médico? E hoje eu entendo, porque não é qualquer dorzinha de cabeça que você fica em casa dormindo, porque as responsabilidades são maiores. A morte da infantilidade, a morte dos seus mimimis, a morte dos seus medos, dos seus temores, tudo isso precisa morrer para que você se torne um odre, senão você vai ser apenas um pedaço de carne morto, porque é isso que o odre o couro é antes de se tornar odre. E Deus não tem um prazer, Deus não tem propósito em que ninguém seja um pedaço de carne morto. Deus não colocou ninguém aqui para ser apenas mais um na multidão. Por mais que você seja um jovem, o mais jovem entre nós nessa noite, ao mais velho entre nós nessa noite, todos nós somos chamados por Deus para sermos um odre na mão do Senhor. Um odre cheio de vinho, cheio de água ou de azeite, símbolos do Espírito Santo. O primeiro processo é a morte. Depois que o animal é morto, então aquele couro tem que ser limpo. Ele tem que ser lavado, porque tirou entranhas, tirou a carne, tirou tudo que estava lá dentro. Imagina o estado que está. O odre precisa ser lavado. E isso começa com o Espírito Santo transformando a sua mente, com o Espírito Santo mudando a sua mentalidade, mudando a sua fala, mudando a sua roupa, com o Espírito Santo mudando aquelas velhas culturas que estavam ali dentro de você, que você carregava da sua casa, da sua família, da sua parentela. Então a água vem para nos lavar.
O outro passo que tem com o couro é deixar ele no sol para que ele seque, porque não tem como. Se você pegar um couro, encher de água e começar a já utilizá-lo, vai ter fungos, vai ter bactérias, não vai ser bom, não vai ser produtivo. O sol nos fala das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas batalhas, e todos nós passamos por elas. Todos nós somos forjados no fogo, e o fogo também faz parte do processo do odre, já chego lá. Muitas vezes nós olhamos para as nossas dificuldades, para aquilo que nós vivemos, que nós enfrentamos, e muitas vezes nós não entendemos, e não entendemos que também veio de Deus, que é permissão de Deus. A palavra diz que Deus não nos dá nenhuma aprovação maior do que nós não possamos suportar. Não veio sobre nós nenhuma adversidade maior. Quantas vezes você já pensou, dessa aqui eu não saio, essa é a pior luta da minha vida, essa é a pior situação que eu podia viver, e está vivo até hoje. Quantas vezes você achou que ia morrer no deserto, mas você está aqui nesse culto, vivo para a glória de Deus, e eu espero que não seja vivo apenas fisicamente, mas espiritualmente. O sol, as dificuldades, fala dos momentos difíceis, aonde Deus nos trata, onde Deus tem que nos pressionar. Outro elemento que trabalha junto com o odre é o próprio vinho, que nasce da prensa da uva. Ela é pisada, ela é esmagada para extrair o seu suco, para extrair o seu melhor. E da mesma forma somos nós. Deus muitas vezes, Ele nos aperta, Ele nos pressiona, Ele nos permite passar pelo vale, pelo fogo, por tantas linguagens que nós temos para usar esse momento, para extrair de nós o nosso melhor. Ontem eu cheguei em casa depois do discipulado e indo para a casa da minha sogra, e veio no meu coração Jeremias, quando ele desce na casa do oleiro, e ele diz: o oleiro estava trabalhando no vaso, e o vaso que estava nas suas mãos se estragou. Então ele pega, amassa e faz tudo de novo. Assim somos nós. Enquanto nós não somos aprovados, nós continuamos no processo, nós continuamos na roda, nós continuamos sendo expostos ao sol dia após dia, até que o couro consiga se esticar, até que o couro esteja seco e hábil para ser utilizado. Outro processo do odre, e aí vem a fumaça, a sova. Depois que ele fica no sol, aquela pessoa que está preparando o odre, ele tem que pegar um pedaço de madeira e sovar o couro para que ele fique maleável, porque o sol vai deixar rígido, e aí o pedaço de madeira vem para deixá-lo flexível. O madeiro que nos deixa flexível é a cruz de Cristo. É através dela que nós somos tratados, é através dela que nós somos aprimorados, é através dela que nós somos melhorados, e dia após dia eu piso às vezes fora da linha, e eu tenho que olhar para a cruz e falar: olha, Senhor, me corrija. Eu tenho que olhar para a cruz e dizer: Jesus, transforma-me, muda-me. Porque é através da cruz de Cristo, é através do madeiro, da sova no couro seco, e às vezes o couro é nosso mesmo, irmão, que Ele vai nos transformando, que Ele vai nos mudando, que Ele vai nos deixando mais maleáveis. Depois da sova, então, o couro, ele é exposto ao fogo e à fumaça. E aqui que é o tema da nossa mensagem. O odre, já te expliquei o que é, e eu quero falar sobre a fumaça. A fumaça, dentro da Bíblia, nós podemos aplicar ela como uma nuvem de glória que se manifestou lá quando inauguraram o templo do Senhor, a Shekinah. A palavra diz que era uma nuvem densa. Fumaça nos fala sobre essa nuvem, esse lugar de glória, aonde o Senhor quer nos deixar. Depois de o couro passar por todo esse processo, ele é deixado por um longo período exposto ao fogo e à fumaça. Porque a fumaça, ela vai ajudar o couro a produzir elasticidade. É a glória de Deus que transforma o nosso coração e produz em nós elasticidade. Quantos de nós, por muito pouco, antes lá no mundo, por muito pouco, já metia a mão na cara de alguém, já virava a mesa, já fazia o fervo, e de vez em quando, ainda aquela vontade pula, salta no nosso coração, mas expostos à glória, expostos diante da glória, da fumaça de Deus, nós vamos nos tornando flexíveis, nós vamos nos tornando maleáveis, e é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus quer fazer nos nossos corações.
É isso que ele pega, um coração, como eu citei aqui no momento da oferta, o coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Mas a palavra diz que aquele que é altivo e soberbo, o Senhor rejeita. É preciso que eu e você estejamos nesse lugar, na nuvem da glória de Deus, para sermos transformados. A palavra vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. E que hoje nós contemplamos como que por espelho, mas um dia nós o veremos como Ele é, e então seremos como Ele é. Mas até lá é de glória em glória. Volte e meia, nós precisamos voltar para esse lugar da glória, para esse lugar de esconderijo. Só que estar nesse lugar também nos fala de espera, porque o odre ele tem que ficar o tempo exato. Não pode ser pouco, não pode ser muito, tem que ser no tempo exato. Porque se você tira ele um pouco antes, ele não vai conseguir reter o líquido que é depositado dentro dele. Ele não vai conseguir conservar aquilo que está dentro dele. Sabe, Deus está falando conosco nessa noite que você, meu querido, você precisa esperar o tempo certo. Não adianta você querer estar à frente. Não adianta você querer ter o título de líder. Não adianta você querer estar no louvor ou estar em qualquer outra área da igreja, se não é o tempo ainda. Se não é o tempo de você estar à frente. A fumaça fala sobre um lugar de esconderijo. Então espere escondido nesse lugar até o Senhor te colocar em evidência. Porque quantos de nós não trabalhamos na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, a fim de estarmos à frente, a fim de sermos vistos, assim, a fim de sermos reconhecidos, e quando o somos, quando conseguimos esse lugar de afirmação, esse lugar de conhecimento, então perdemos tudo que temos, porque o foco na verdade não era ser útil, era aparecer. A fumaça fala sobre estar escondido. Não queira apressar o lugar, não queira apressar o tempo. A palavra diz, o pastor pregou aqui domingo, lá em Daniel ele escreve: é Deus quem levanta reis e é Deus quem destitui reis, é Deus quem faz. Daniel também escreve que Deus é Ele quem muda os tempos e as estações. E quando ele fala sobre isso, não está falando apenas do outono, primavera e verão, não. Ele está falando das nossas vidas. É Deus quem muda as estações. Quando for o tempo de você estar no lugar que você quer, Deus fará. Mas na sua própria força, você pode conseguir, mas você não vai reter o que você vai receber. A fumaça é um lugar de tratamento, porque o couro, quando ele está exposto nesse lugar, sendo defumado, o cheiro da fumaça impregna no couro. O cheiro da carne deixa de existir. O cheiro da sua natureza de couro, de um animal, deixa de existir e passa a ter um novo aroma, um novo cheiro. É nesse lugar onde Deus transforma nossas vidas. É nesse lugar onde Deus muda o nosso caráter, onde Deus muda o nosso coração. É na fumaça, é na nuvem de glória, é escondido nele. Eu pregava aqui sábado com a galera no culto da rede, falava um pouco sobre isso, que é nesse lugar que nós precisamos valorizar. Não é o altar, não é a plataforma, não é o título, não é a nossa credencial. Tudo isso são importantes, tudo isso tem valor e é bom que tenha. Mas mais importante do que tudo isso é o nosso secreto. Mais importante do que tudo isso é quando você está lá orando, chorando e ninguém vê. Porque aqui é tão bom fluir, é tão gostoso, é tão fácil. Porque sempre tem aquele irmão pentecostal que te ajuda. Tem a Lúcia não está aí falar dela. Tem a Lúcia que é, oh meu Deus do céu, é fogo puro. Você começa a cantar e ela vai, e ela canta, e aquilo vai te contagiando. E tem o irmão do seu lado aí que também é cheio de Deus, e ele começa a orar, e você é cheio do Espírito Santo, e você fica, mas é lá no seu quarto, é na sua intimidade. É no lugar onde ninguém te vê. É lá que você é preparado. É lá que você é forjado. É lá que você é moldado. O odre, ele fica exposto à fumaça e ao fogo, porque ao mesmo tempo que a fumaça muda as características do odre e o prepara para estar pronto para ser usado, ao mesmo tempo o fogo o purifica. O fogo tira as bactérias, mata ainda qualquer resquício do velho homem. É o fogo do Espírito. Ouviu, Lúcia? Misericórdia, Jesus.
Ô Senhor, é o fogo que purifica, é o fogo que santifica, é o fogo que vai trazendo propriedades para aquele odre também, para que ele fique maleável, para que ele seja pronto, para ser trabalhado. A fumaça nos fala sobre um lugar de espera, nos fala sobre um lugar de amadurecer. O fogo nos fala de purificação, de mudança, de flexibilidade. E é isso que Deus espera de nós. Que todos nós, líderes, vice-líderes, núcleo de célula, que você esteja não apenas olhando para o seu líder, nossa, como ele é cheio do Espírito Santo, como ele é bênção, mas é tempo de você também estar junto com ele na nuvem da glória. É tempo de você estar com ele no fogo, aleluia, para que você seja capacitado, para que as suas habilidades sejam aprimoradas em Cristo, a fim de que você retenha tudo aquilo que você recebe. Porque infelizmente, irmãos, muitos de nós, e Paulo fala sobre isso, não se apresse a colocar a mão sobre ninguém, não se apresse a levantar líderes na igreja, mas muitas vezes nós, por N motivos, nos apressamos e colocamos odres que ainda não estão prontos, que recebem o vinho novo, que recebem coisas grandes de Deus, mas não estão prontos para reter. Porque lá em Mateus 9, 16 e 17, que a pastora Alice pregou esses dias, foi o nosso estudo da semana passada, se não me engano foi da semana passada, Jesus fala que o odre ele serve para conservar o vinho. Essa é a função, conservar tudo aquilo que você recebeu, conservar tudo aquilo que o Senhor está depositando em você. Mas se você não é um odre finalizado, terminado, se a tua ansiedade te tirou desse lugar da fumaça, desse lugar de estar perto do fogo, o tempo não era para você estar carregando vinho, óleo ou água, não, o tempo ainda era de você estar lá curtindo, recebendo, mas você se acelerou, se apressou, pulou uma etapa. A probabilidade de você não reter aquilo que Deus te deu é muito grande. O odre também, ele passa por todo esse processo e depois ele tem ainda uma prova final. Jesus falou sobre o vinho novo. E o vinho novo, quando ele é colocado no odre novo, ele vai causar uma fermentação. E então aquele couro, depois de passar por todo o processo da água, o sol, a sova, a fumaça, o fogo, agora a prova final desse odre é resistir, é suportar, é estar pronto para expandir, é estar pronto para receber novas responsabilidades, é estar pronto para receber novos títulos e sem se corromper, é estar pronto para ser usado e ter o seu vinho, o seu conteúdo ser apreciado, sem pensar, olha como eu sou importante. Na verdade, a glória do odre não existe. Ninguém fala, olha que odre bom. Não, todo mundo fala, nossa, que vinho bom. Na verdade, tem muito pouco a ver com a gente. Não importa o odre que está aqui pregando ou ministrando, não importa o odre que Deus vai trazer o estudo essa semana na célula, o que importa é o vinho. O que importa é o que você está carregando dentro de você. E Jesus ele fala algo interessante sobre o vinho. Lá em Mateus, ele diz assim que o vinho novo vem no odre novo, porque os dois se conservam. Mas aquele que prova o vinho velho, nunca vai dizer que o novo é melhor. Ele sempre vai dizer que o vinho velho é melhor, porque o vinho velho já amadureceu. O vinho velho já tem gosto, já tem sabor, é gostoso de se apreciar os tons terrosos, aleluia, sommelier. É gostoso de você degustar, irmão, eu estou falando assim, tá? Não que eu degustei antes de pregar, não. Não se preocupe, Campo Largo. Mas o vinho, quando ele já passou por todo o processo, é algo agradável. Talvez você seja um bom odre, talvez você já consiga reter aquilo que você recebe, talvez você já consegue conservar,
mas tem o tempo também do vinho. O tempo em que o vinho, no seu tempo certo, vai se tornar algo agradável. Eu me lembro que eu comecei a ministrar muito jovem, já falei para vocês, e eu ministrava algumas coisas que o vinho era bom, mas não estava pronto. E aí eu pregava, e eu falava, e ninguém me ouvia, porque o vinho não estava pronto. O vinho era bom, o conteúdo era bom, mas não tinha amadurecido. Não adianta você ter um bom vinho sem que ele não tenha um bom gosto, sem que ele não seja agradável. Precisa existir maturidade. Sabe qual é a diferença de um estudo da célula, quando o pessoal fala, nossa, que top? É quando esse vinho que você derrama sobre as pessoas é verdade dentro de você. Eu falo isso para o pessoal do louvor. Sabe quando o louvor é bênção? Quando a canção que você canta é a sua verdade. Tem músicas muito legais que o pessoal canta aqui, eu acho bem legal, mas eu não canto, porque não é a minha verdade, não é o meu vinho, não tem o meu sabor. Não tenha pressa em derramar aquilo que Deus colocou dentro de você. Agora eu vou evangelizar, agora eu vou expulsar demônio igual a Lúcia, agora eu vou fazer tudo. Espera o vinho amadurecer. Espera esse vinho que Deus colocou dentro de você, essa promessa que Deus colocou dentro de você, mudar a sua vida. Porque o vinho, quando ele fermenta, o odre expande, muda o seu formato, muda a sua forma, muda todo o seu aspecto, as suas características são transformadas, porque aquilo que estava dentro dele amadureceu. Não se precipite em derramar o seu vinho sem que antes ele seja aquilo mais precioso dentro de você. Eu me lembro de pregações que eu fiz com 15, 16, 17 anos. Obrigado pelas oportunidades que eu tive, me ensinaram tanto. Mas que hoje eu falo, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Eu falo, meu Deus, como que eu tive coragem de pregar isso, Senhor? Porque não era o tempo. Só que Jesus fala também, para nós encerrarmos, Jesus fala sobre o odre velho. O odre, depois que ele é muito utilizado, ele vai perdendo a sua elasticidade. Ele começa a ficar muito rígido. E aí então ele não recebe mais vinho novo, porque ele vai estourar. E Jesus fala que se perde o vinho e o odre. Obviamente Jesus está falando de pessoas muito usadas por Deus. Nossa, porque eu cantava e acontecia isso, eu pregava e era fogo puro, porque eu fazia e acontecia, e hoje não acontece mais nada. Talvez seja porque você se tornou um odre velho, muito rígido. Ou você se apegou ao ritual, ou você se apegou ao formato. Uns estão presos à religiosidade, outros estão presos ao formato, porque sempre foi assim, sempre fizeram desse jeito, sempre cantaram dessa forma. Esse louvor aqui, eu vou pegar o exemplo, não é a questão, mas eu te agradeço por me libertar. Na ceia não pode deixar de cantar esse hino. Está pegado, agarrou amor, agora é só desse jeito que funciona. Não, o estudo da célula, olha, tem que ser eu, porque se eu não for eu, não funciona. Odre velho. Não, mas se for assim, uma dinâmica muito fora da casinha, assim, a galera não participa. Para de ser velho. Com todo carinho. Não, porque no culto, parede preta, apagar as luzes, meu Deus. Para de ser velho. As coisas vão se renovando, e se o odre não se renova, ele não recebe coisas novas. Só que o fogo e a fumaça, que é tanto usado no processo do odre novo, também é usado no processo do odre velho. Porque quando o odre se torna muito velho, muito rígido, primeiro o curtidor, a pessoa que está trabalhando com o odre, ele tenta restaurar.
Então ele tenta tirar todos os requisitos, tá certo? Resquícios do vinho antigo. Ele tenta tirar tudo aquilo que já foi utilizado e criou um limbo, criou ali uma casca. Ele lava o odre de novo. Olha lá, Deus falando. Muito velho, muito rígido, Deus vai te lavar de novo, irmão. Ele vai tirar a sujeira, ele vai tentar tirar o máximo possível dos resquícios do vinho que você já provou. Ele vai tentar te restaurar de todas as formas. E vai para o fogo de novo. E vai para a fumaça de novo. E vai ser usado. Só que alguns odres não tem mais como ser usados para guardar vinho, porque já foi muito usado. Então agora esse odre que era um odre, esse couro que era um odre, agora ele vai ser usado em uma outra função. Ele vai deixar de ser um odre. E muitas vezes esse couro de animal, depois que ele não servia mais para ser um odre, ele era usado para construir tendas, para fazer restaurar um furo, um remendo numa tenda. Deus está falando com a gente. Se você já é um odre que foi muito usado e talvez não sirva mais para suportar o vinho, Deus não vai te descartar, mas Deus vai te levar para um outro lugar. Talvez o tempo no louvor deu, talvez o tempo no diaconato, talvez o tempo liderando algum grupo deu. Não é que você não é mais útil, mas agora você vai ser útil em outro lugar. É uma nova estação, é um novo tempo. E o odre, quando ele ia para o remendo das tendas, o povo do ocidente, no frio do deserto, muitos deles tinham o costume de colocar brasas dentro da tenda. Muito perigoso para nós, nos nossos moldes, mas naquela época era super comum, e até hoje tem pessoas que vivem assim no deserto. Colocavam algumas brasas dentro da tenda para aquecer o ambiente. E aquele couro velho, que antes foi um odre, estava ali agora protegendo a família e recebendo fogo e fumaça. O odre, a fumaça e o vinho. Entenda qual dos processos você está. Michel, eu estou no primeiro estágio ainda. Deus está fazendo de mim um odre ainda. Estou apanhando, estou sendo sovado, estou sendo exposto ao sol, à água, estou sendo trabalhado. Não, eu já sou um odre, já tenho vinho novo. Agora, se você já tem o vinho novo, olhe para si e diga: mas esse vinho aqui já tem corpo, já tem sabor, já está pronto para que outros experimentem, ou ainda tem que esperar mais um tempo? Ou talvez você já esteja no último estágio. Um odre que foi muito usado, muito honrado por Deus, carregou bons vinhos, carregou coisas extraordinárias, viveu coisas grandiosas, mas agora é o tempo de você servir em uma nova posição. Para todos nós, Deus sempre tem um propósito e uma boa vontade ao nosso respeito. Eu te convido a ficar de pé nessa noite e nós vamos orar. Vamos orar. E que o Senhor possa falar ao teu coração. A palavra diz que Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe o que vai na nossa mente. Antes que a palavra chegue à boca, Ele já conhece, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Talvez você esteja relutando: não, Senhor, não é o tempo de eu mudar, eu ainda sou um odre, mas já deu. Ou você talvez está querendo já carregar vinho, mas ainda não terminou o processo. Ou talvez você ainda está lá no primeiro passo ainda, precisa morrer. Morrer o eu, morrer tanta coisa. Tenha certeza que o nosso Deus, Ele é especialista em pegar um pedaço de couro, qualquer um que seja, e transformá-lo em um odre útil, bom. Só que você tem que suportar o processo. E quanto ao vinho novo, receba o vinho novo. Deixa ele mudar o seu formato, mudar a sua característica, expandir. E talvez você esteja aí já com um vinho pronto para derramar. Deus sabe a hora certa que vai te usar.
Michel, eu posso pregar, porque eu já fiz ITQ, eu já tenho curso de teologia, já tenho tudo, estou pronto, não me falta nada. Ele sabe o melhor horário, o melhor momento de colocar o vinho na mesa. Ele sabe a hora de te levantar, filho. Não é na tua força, nem no teu entendimento. Deus, Ele faz como Ele quer. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a